Fala aí, beleza? Vamos falar do Corinthians, vamos falar do título do Corinthians no Campeonato Paulista. O Timão consagrou-se campeão após o empate de 0-0 na Neoquímica Arena, conquistando assim o seu 31º título do Campeonato Paulista, né? O maior campeão de São Paulo. Vamos juntos falar sobre esse 0-0 do Corinthians que tem ali um certo risco que foi assumido pelo técnico Ramon Dias na sua estratégia, na sua formação, que acabou dando muito certo no decorrer do jogo e acaba mostrando um grande problema desse Palmeiras até o momento, que até quando a gente fala sobre a continuidade da temporada e na disputa por outros títulos, pontos a se considerar no trabalho aí do Abel Ferreira, né, que devem ser criticados e devem ser melhorados e aprimorados ao longo aí dessa temporada. O Corinthians acaba... Qual é a foto do título? É a defesa, sem dúvida nenhuma, do goleiro Hugo Souza, né? Ele acaba completando 50 jogos com a camisa do Corinthians, mas parece já que é um atleta de 100, de 150, de 200 jogos. Pelo tamanho da sua identificação com o clube, com a identificação da torcida corintiana com o atleta e de vários momentos, né? Defesas, já são 7 pênaltis defendidos e, sem dúvida nenhuma, o que vai ficar marcado nesse título do Corinthians de 2025 e na cabeça de vários torcedores nessa geração é a defesa da cobrança do Rafael Veiga. Bateu mal, né? O Rafael Veiga bateu muito mal, o Hugo não tem nada com isso, muito pelo contrário, apenas agradecer e fazer aquilo que ele tem conseguido, que é decidir os jogos para o Corinthians, e a decisão fica, né, dessa defesa do Hugo Souza. Qual foi a estratégia do Ramon Dias? É curioso porque pelo empate, né, o Corinthians jogava pelo 0-0, o Corinthians ele acaba assumindo um risco. Vamos criar duelos de 1 contra 1 em toda a faixa do campo. Por exemplo, o Félix... Depois a gente vai chegar no Félix. O Félix fica no Vitor Roque, faz esse mano a mano, esse 1 contra 1. O Carille, em alguns momentos, pega o Veiga, também faz esse 1 contra 1. Então, criar esses duelos, criar esses embates, era uma grande estratégia e muito arriscada para o Corinthians, que num grande momento da partida acaba ali marcando num 4-3-3. E é muito importante esses 7 jogadores do Corinthians, porque o Garro, o Memphis Depay e o Yuri Alberto, eles acabavam ficando um pouquinho mais à frente, eu vou mostrar para vocês ao longo aqui do nosso vídeo, e é esses 7 que acabavam fazendo esses embates, né, e muito essa marcação individualizada. Então, como a gente até pode ver aqui, né, esses caras aqui que são importantes pra caramba, né, o Martínez também preenche muito, né, o meio de campo ali do Corinthians. Então, esses embates desse 1 contra 1, que de fato o Corinthians acabava fazendo desde o início da sua partida. E aquilo, você vai criando os duelos naturalmente. Em algum momento você vai precisar saltar as linhas, né? Como a gente fala taticamente. E o Mateuzinho, como a gente pode ver, ele precisava, né? Tentar diminuir um pouco mais esse espaço, e aqui fica bem claro, né? Aí a gente vê, por exemplo, né, esses 3 jogadores do Corinthians, mais à frente, o Garro, por exemplo, ele acaba sempre se posicionando um pouco mais ao centro, né? Entre esses 3 jogadores, em alguns momentos faz um losango, mas muitas vezes acaba se tornando um 4-3-3. No segundo tempo, o Corinthians tenta buscar mais a saída do contra-ataque, o Palmeiras tenta ter a posse. O Palmeiras teve muitas dificuldades. Falando sobre o Palmeiras rapidamente, e aí a gente já tem que falar ao longo da temporada. Ao longo do campeonato, todo o Campeonato Paulista, a gente viu que o Palmeiras em alguns momentos teve muita dificuldade para criar oportunidades. É um time que está criando poucas chances para o seu ataque. Muito poucas oportunidades. E num jogo como esse, onde ele acabou enfrentando um time que o Corinthians assumiu um risco e conseguiu executar muito bem o seu plano defensivo, o Palmeiras ele só flertava apenas com bolas na área, com uma jogada individual, apostando num jogador ou outro, por mais que às vezes o Estevão pudesse, né, individualmente criar uma oportunidade e o Corinthians dobrava a marcação em algum momento, mas é muito pouco. O Palmeiras cria pouca oportunidade para o seu sistema ofensivo, né? A sua organização ofensiva cria pouquíssimas oportunidades. Tem que ser melhorado. E no segundo tempo fica ainda mais nítido, né? O Corinthians segue no seu 4-3-3, segue com o Garro mais à frente, junto com o Yuri, com o Memphis, e os 3 jogadores, né, buscando essa do meio de campo, esses embates, esses duelos. Acontece até que no lance do que originou o pênalti do Palmeiras,
É um pouco do propósito e do risco que o Corinthians assume. A partir do momento que ele vai criando esses duelos e que existem essas perseguições, se vocês recapitularem e olharem o lance com calma, a jogada do gol do Palmeiras, o Félix, ele sai completamente da linha defensiva, porque ele vai perseguir o Vitor Roque. E o Carille sai da sua linha de meio de campo e vai à linha mais à frente para perseguir o Rafael Veiga. E é exatamente nesse intervalo, nesse período, que o Facundo, que fez uma boa jogada pelo Palmeiras, encontra as costas do Félix. E aí é um risco que tem que se assumir, né? Numa jogada como essa, que vai buscar ali a profundidade, vai buscar as costas da zaga, o Vitor Roque tá indo de frente, ele... Dificilmente um atacante vai perder na corrida. Então, se você conseguir fazer essa bola com mais tranquilidade, mais à frente, o atleta disputar essa corrida, ele vai ganhar, o atacante. Dito e feito, o Vitor Roque vence esse duelo do Félix, o Félix marca o pênalti, poderia ter recebido o cartão amarelo no lance, porque foi uma entrada por trás, sendo pênalti ou não, ele poderia ter recebido ali o cartão e escapou. Aí vem o Hugo, né? Um jogador. É histórica, né? Essa defesa a gente vai ver e rever ao longo dos anos da história do derby. E aí o Félix, cara, ele fala, na boa, ali faltou um pouquinho de inteligência. Você acaba de escapar de uma expulsão. Porra, no minuto seguinte, você faz uma falta por trás, próximo à área, você vai receber o cartão. Essa, proporcionalmente, era para menos cartão do que o primeiro lance. Mas ele já estava no lucro. Ele recebe um cartão vermelho e o Corinthians perde um homem. Imediatamente, o que o Ramon Dias faz? Ora, se a gente está trabalhando com uma linha com 4, com 3 jogadores e com 3 mais à frente, um de vocês vai ter que cair um pouquinho mais para trás. E é o Memphis Depay. Ele vai para a linha mais atrás, vira um 4-4-1. O Corinthians fecha o seu jogo no 4-4-1 e mesmo com um homem a menos, aí teve de tudo, né? Sinalizador da Fiel, aí tem, o jogo não rola, o Memphis Depay decide pisar na bola, a partir do momento que ele pisa na bola, ele entra na cabeça do jogador do Palmeiras, não tem mais jogo. A verdade é essa, não tem mais jogo e o Palmeiras começa a especular jogadas, né? E a especulação é bola na área, bola na área, bola na área. E a defesa corintiana. O Félix estava fazendo um grandíssimo jogo. O Gustavo Henrique também fez um grande jogo. Defensivamente, o Corinthians acabou se consagrando e defensivamente o Corinthians conseguiu segurar esse empate e conquista assim o título. E segura uma continuidade, né, de títulos do Palmeiras, que consecutivamente iria brigar e ia o sua quarta taça. Se alguns anos atrás era o Palmeiras que impedia um tetracampeonato, né, um tetra consecutivo, ora, agora é o Corinthians que impede esse tetra do Palmeiras. Imaginar o Palmeiras ser tetra sobre o Corinthians na sua casa, então sem dúvida nenhuma, a importância da conquista desse título e a importância da defesa de Hugo Souza na penalidade muito mal cobrada por Rafael Veiga. Tamo junto, galera. Você que não deixou o seu like, deixa aí o seu like. Os estaduais chegando ao fim e agora nesse final de semana começa o Campeonato Brasileiro. Tamo junto, a gente vai se vendo. Valeu!